A gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque o Conselho Tutelar da Região 5 realizou uma audiência pública para debater propostas e também fazer uma prestação de contas para autoridades e sociedade civil. Foram apresentados os dados de 2023 da região do Campo Grande e também um balanço inicial da gestão dos conselheiros eleitos e que tomaram posse em janeiro deste ano. A Câmara Municipal também marcou presença na reunião com os vereadores Paulo Búfalo e Paola Miguel. A primeira audiência pública do Conselho Tutelar da Região 5 trouxe um balanço do relatório anual de 2023 e da gestão inicial dos conselheiros nos primeiros meses de 2024. A audiência foi realizada no Teatro da Unidade 1, da Casa dos Anjos, da Casa de Maria de Nazaré, na região do Campo Grande, reunindo autoridades e vereadores da Câmara Municipal. Fazer uma prestação de contas de todos os atendimentos realizados traz para nós uma perspectiva de políticas públicas mais efetivas. A gente fala de política pública efetiva quando ela é baseada em dados, quando ela é baseada na escuta. E a audiência pública prevê isso. Então a participação da sociedade civil, das famílias poderem participar, dar a sua opinião é fundamental para que a gente possa continuar, enquanto executivo, propondo políticas públicas assertivas para a população. Quando a gente fala de direitos da criança e adolescente, é um grande desafio, uma responsabilidade da família, do poder público e de toda a sociedade. O Conselho Tutelar figura como guardião, protetor desses direitos das crianças e do adolescente, e essa audiência também traz esse olhar para que a população possa entender qual o papel de cada órgão. Considero que a iniciativa do Conselho Tutelar em realizar essa audiência no território, ela é fundamental, porque nós precisamos fortalecer o papel do Conselho Tutelar no território, então vir aqui conhecer as demandas que eles vão nos apresentar, imagino, né? É importante, porque isso nos dá a condição de dar voz a eles no parlamento, enfim. A vereadora Paola Miguel, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania no Legislativo, também destacou a importância da iniciativa. Por isso que a gente precisa se disponibilizar para ouvir, né, os pais, dar voz para os conselheiros e conselheiras, para que a gente também consiga pensar dentro da política pública como os direitos humanos conseguem suprir essas lacunas que foram deixadas tanto pela pandemia, mas muitas vezes também deixada pelo poder público. Em 2023, o Conselho Tutelar da Região 5 realizou um total de 1.012 atendimentos. Até março deste ano foram 208, sendo a área do Campo Grande aquela que mais necessita do serviço. Com relação à violação de direito, foram 620 registros de violência no ano passado e 123 casos nos primeiros 3 meses de 2024, incluindo violência doméstica de gênero, estupro de vulnerável, exploração sexual, maus tratos, violência sexual, física, psicológica e negligência. Os principais agentes violadores são a mãe e o pai. A nossa demanda é alta, mas a gente tem tido afinco porque assim a gente vê que a população necessita, a gente vê que as crianças e que os adolescentes precisam, então a gente tem tentado encontrar formas, né, de fazer com que o trabalho alcance na maior parte possível dos territórios, né, porque a gente sabe que a vulnerabilidade existe, mas a gente está aí para trabalhar isso. Após ter um crescimento expressivo nos atendimentos dos últimos anos, o Conselho Tutelar ampliou a sua atuação na cidade, passando de 25 para 30 conselheiros. A região sul era a região de maior demanda de atendimento à criança e adolescente, então houve a necessidade de uma redivisão territorial de toda a metrópole, de todo o município de Campinas. E aí criar então esses 6 conselhos, cada conselho ele é composto por 5 conselheiros, então é um colegiado, né? Então agora nós temos 6 colegiados e logo essa ampliação proporciona um aumento no atendimento, uma otimização do tempo nesse atendimento. Isso traz muitos benefícios para a população. O CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é o responsável por fazer e coordenar a eleição do Conselho Tutelar junto ao Ministério Público.
Para o presidente do Conselho, a audiência pública deve ser uma prática constante. Essa gestão atual está se preocupando bastante em como a gente vai fazer a curadoria dos profissionais que serão trazidos assim, para trazer esses elementos, embora eles já tenham toda essa formação, essa experiência, o conhecimento do ECA, mas é muito importante que isso seja aprofundado para qualificar cada vez mais o trabalho do conselheiro tutelar, entendendo, né, que é a peça fundamental para garantir os direitos da criança e do adolescente. Em outubro de 2023, a Câmara cedeu o espaço para a apuração das eleições do Conselho Tutelar e também foi local da posse dos novos conselheiros em janeiro deste ano. E a Câmara, ela tem um pouco desse papel, a Casa do Povo, né? Então, cada vez mais a gente está ocupando aquele espaço para que as pessoas possam chegar até lá e ter voz, assim como a população e também os próprios conselheiros. Quase meio século de história. Quarto maior entreposto do Brasil, com 940 empresas permissionárias e uma média de 20 mil clientes em dias de maior movimento. Esse é o raio-x da Ceasa Campinas, que neste mês completou 49 anos de sucesso. Neste mês de março, no dia 10, a Central de Abastecimento de Campinas, a Ceasa, completou 49 anos. Uma história de desenvolvimento que acompanhou e fomentou a própria história da cidade. A Ceasa Campinas está localizada na margem da rodovia Dom Pedro, numa área de 500 mil metros quadrados. Desses 500 mil metros quadrados, 100 mil metros destinados ao mercado de flores, que é o maior mercado de flores da América Latina, tá? No mercado fixo, né? E também a nossa hortifruti, ele é o quarto mercado do Brasil, segundo o estado de São Paulo, e referência nacional em termos de organização. A sua natureza de entreposto tem sido exercida com excelência. A Ceasa nasceu há 49 anos atrás, estamos caminhando para 50 anos, ela foi crescendo. Hoje ela abastece mais de 500 municípios em volta de Campinas e em torno, recebe mercadoria de 700 municípios, além do Mercosul, Argentina, Chile, Uruguai e os países da Europa que mandam as frutas para cá também. Então tudo que você pensar em termos de fruta, você encontra no nosso mercado. Como também tudo que você pensar em termos de flor e planta, você vai encontrar no mercado de flores também. As Ceasas surgiram na década de 70 a partir da necessidade de organização e aperfeiçoamento na distribuição de hortigranjeiros. Isso porque as cidades cresceram muito depois da industrialização a partir da década de 50. Em 1972, o decreto 70.502 inaugura a Ceasa Campinas, que integra o mercado de flores em 1995. Hoje, a Ceasa Campinas é uma referência nacional em qualidade. O impacto da Ceasa na economia é gigante. A Ceasa tem um movimento, né, no nosso entreposto de mais de 2,5 milhões de valores em espécie. Tá? E também ela gera 5 mil empregos diretos e mais de 20 mil empregos indiretos. Em 1989, a Ceasa foi municipalizada e se tornou um braço fundamental na assistência social da cidade. Permissionário desde antes da inauguração, o Orivaldo é uma testemunha ocular da Ceasa Campinas, no mercado de hortifruti. Iniciamos em 1973, aqui em Campinas, lá no Jardim do Lago. Começamos lá só com banana maçã. Em 1975 inaugurou a Ceasa, a gente veio para cá. Graças à estrutura da organização social, o Orivaldo conseguiu crescer os negócios. Falo com orgulho. A gente conseguiu fazer a empresa crescer nessas condições que está por causa da Ceasa Campinas, que é muito organizada. O Daniel anda todos os dias 2 horas de Tapira a Campinas. Cliente fiel, faz 14 anos que a gente vem para o Ceasa. Olha, para a gente é um entreposto de grande importância, porque é próximo da cidade nossa, né? A cidade de Campinas uma central muito boa, que tem de tudo, não falta nada, os itens que a gente precisa, tem tudo aqui, encontra tudo, e produtos muito bons de qualidade. Para movimentar toda essa mercadoria, é fundamental o papel dos carregadores. E o Valdomiro está desde o início. Aqui vai para 49, só aqui. Mas tem para lá, para trás, lá nós era jovem ainda, lá no Mercadão. Aí depois nós fomos lá para o Ceazinha, Jardim do Lago.
Isso faz muitos anos. Tudo que eu consegui, que eu fiz, formei minhas filhas, foi tudo aqui. Casa, carro, tudo aqui. Faz muitos anos eu gosto. Aqui é simples, né? Humilde. O mercado de flores também tem um permissionário com bastante história. Praticamente mais de 30 anos, tá? Praticamente que foi criado o mercado das flores, antigamente era no mercado das frutas, tá? Uns 32 anos mais ou menos. Comecei como bonsaísta, mexendo com bonsais, tá? E com o correr do tempo, a gente foi progredindo, começamos a vender verdes, temperos, orquídeas, e todo tipo de plantas também. Hoje vendemos suculentas, somos atacadistas e compramos na Olambra, no Veiling. Esses 49 anos da entidade se misturam com a própria história do Félix. Para mim foi o crescimento, né? Crescimento, conhecimento. Eu não conhecia nada disso aqui. Na Argentina minha profissão era outra, eu sou argentino, certo? Tinha um senhor aqui que tinha um box de alimentação, tá? E uma lanchonete. E ele me chamou, já vendia na outra lanchonete dele, traz para mim no Ceasa que está abrindo o mercado de flores e preciso do produto. Comecei a vir aqui, comecei a gostar, conheci outra pessoa aqui dentro, me convidou para ter uma parceria e aí deslanchei. Comecei só com flores. Floresceu. Floresceu. A engenheira civil é frequentadora assídua do mercado de flores. Venho sempre atrás de flores e alguns artigos de comida também, tá? Mas o lugar que mais eu frequento é aqui a parte de flores. Tudo que ela precisa, encontra na Ceasa. Com certeza, tudo. Meio-dia mais 31 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira e olha só, o convívio entre animais de estimação e moradores tem sido objeto de debates e questionamentos frequentes dentro dos condomínios residenciais e comerciais. Enquanto alguns condomínios adotam medidas restritivas em relação à presença de animais, outros buscam encontrar um equilíbrio que respeite tanto os direitos dos tutores quanto o bem-estar coletivo. Quem tem pet nos condomínios quer que eles sejam bem tratados, que se sintam em casa. Pra gente que, os proprietários de gato, que são, geralmente eles não saem na rua, é bem simples e a gente vive numa comunidade aqui que nós temos muito gatos. Então é até legal na comunidade porque quando você viaja, você não precisa de um pet sitter. A gente tem um grupo, um aplicativo, os gateiras do parque, do condomínio, a gente fala, vou viajar, alguém pode olhar meu gato? Só as pessoas vêm e olham. Os animais aqui, os pets, eles podem andar livre, desde que estejam na guia e se caso assim... o cachorrinho faz cocô, alguma coisa, xixi, o dono ele acaba limpando, né? Porque é uma coisa de higiene do prédio. Mas assim, não tem nada de ficar preso, não pode descer no elevador, eles descem, sabe? Aqui é um condomínio bem bacana. Mas você tem conhecidos, evidentemente, em outros lugares que já passaram por situações complicadas. Como que foi isso? Sim, tem um condomínio aqui perto que os animais não podem descer fora no chão, né? Tem que ser sempre no colo e não podem latir, porque tem morador que fica irritado com o latido dos pets, né? E até essa pessoa vai estar se mudando do apartamento porque ele não tem liberdade com o cachorrinho dele. Enquanto alguns condomínios adotam medidas restritivas em relação à presença de animais, outros buscam encontrar um equilíbrio que respeite tanto os direitos dos tutores quanto o bem-estar coletivo. É o que procura fazer o subsíndico desse condomínio. Apesar do nosso regulamento solicitar que eles andem no colo para qualquer locomoção aqui dentro, a gente já esqueceu isso. Então as pessoas podem andar com o animalzinho na guia, que já virou membro de família. E a comunidade se comunica, se estabelece muito bem com seus pets, há grupos no WhatsApp, todo mundo se dá bem e a coisa caminha sem problema nenhum. É importante que os moradores respeitem as regras, os procedimentos, não é? É fundamental que tudo que a gente faça tenha procedimento, tenha regra e que isso seja constantemente discutido.
para saber até que ponto se aplicar e até que ponto a gente pode soltar um pouquinho. Os pets entraram nessa característica de serem fundamentais para a gente, nos ajudam no nosso dia a dia. As principais dúvidas que envolvem a convivência com animais em condomínios dizem respeito às regras que são permitidas, às responsabilidades dos tutores, também, evidentemente, aos procedimentos, caso surja algum problema ocasionado aí entre as pessoas e os bichinhos. Segundo essa advogada, a questão é que muitas vezes os condomínios tomam medidas que não estão de acordo com a lei, como proibir animais de certas raças ou tamanhos. Infelizmente, é direto problemas de convenções do condomínio que proíbe ter animais no apartamento, que não pode, isso é nulo. A questão de proibir o animal de transitar na área comum, também isso é constrangimento ilegal, isso é crime. Não deixar andar no elevador também é crime. Obrigar que o animal não dá alimentação para o animal na área comum também é considerado maus tratos. E prender animais em sacadas, isso pode ser considerado até crueldade. Mas ela reforça que há deveres e responsabilidades dos tutores. Andar de guia curta, próximo ao corpo do tutor, toleira e trela. Isso é obrigatório. Caso não esteja, o condomínio pode multar. São barulhos propriamente dito, que é aquela que demasiado, que ultrapassa o limite do tolerável, então tem que regular de uma forma, fazer o que? Adestramento, fazer com que o animal entenda também o ambiente que ele está. Porque isso que acontece, às vezes pega um animal grande para morar num lugar pequeno e ele se sente o quê? Desmotivado, ele se sente ameaçado, ele se sente não estando no ambiente natural. Então ele acaba trazendo prejuízo para todos. Mas é claro, a questão maior é para os tutores, né? Falar sobre educação agora, porque a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp divulgou a última lista de convocados para a matrícula do vestibular Unicamp 2024. Os candidatos deverão consultar a lista lá na página eletrônica da Conveste. Você digita lá www.conveste.unicamp.br. Estão sendo convocados 44 candidatos que deverão realizar a matrícula não presencial exclusivamente amanhã, dia 27 de março, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. É só entrar lá no site.